E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje vamos dar uma espiadinha em Massive e Gun Brothers. E se vocês gostarem do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, façam todas essas coisas. Se não gostaram, cliquem em não gostei, mas por favor comentem o que vocês não gostaram pra me dar uma mãozinha aí. Se vocês durante o vídeo escutarem algum burrinho grunhido aí, não é o que vocês estão pensando. Não tem nenhuma criança chorando aqui, nem um cachorro gemendo. É apenas a minha geladeira que ela faz uns barulhos esquisitos e diz no manual que isso é normal. Ele vem até com um dicionário completo dos gemidos dela para a gente poder entender o que ela está falando. Outro dia, por exemplo, ela estava reclamando como eu sempre uso o gelo da geladeira e não reponho ele e fica sem. Muito engraçado, Raven. Agora, quanto ao vídeo, muitas vezes nós dizemos que um jogo é clone de outro, mas nunca devemos subestimar o significado do termo clone. Muitos chamariam Massive de clone de Nuclear Throne, outros diriam isso de Gun Brothers. Mas o que dizer de um em relação ao outro? Clone? Eu acho que não. Tá mais para irmãos gêmeos. Eles são exatamente os mesmos jogos, mesmas armas, mesmas mecânicas, mesma animação de esquiva para todos os personagens, o mesmo design de níveis, os mesmos chefões, só que em fases diferentes, para ver se ninguém nota. E adivinhem, são o mesmo desenvolvedor. Isso, o desenvolvedor e distribuidor Massive Games é o mesmo Game Dev Com de Gun Brothers. É um perfil privado na Steam, identificado por dev, que antigamente usava o nome Massive. E, como não podia deixar de ser, os dois jogos estão em acesso antecipado. As únicas diferenças entre os dois são os personagens jogáveis e os minions inimigos. Massive foi colocado em acesso antecipado dia 14 de abril de 2016, Gun Brothers em 19 de agosto, menos de 6 meses depois. As informações sobre o estado de acesso antecipado dos dois jogos são exatamente iguais. Eles não colocaram os nomes no conteúdo, então nem isso eles tiveram de mudar. As informações dos jogos são bem semelhantes, com exceção de algumas linhas e mencionam algo sobre cross-plataforma, embora apenas Massive esteja disponível para Android no Google Play Store. Quando questionado na Steam sobre o caso, o desenvolvedor respondeu e a tradução é a seguinte: isso quebrará a opção cross-game porque estamos criando um jogo cross-plataforma em que é possível entrar em um jogo arena e as pessoas jogarão juntas com Massive e Gun Brothers, com as mesmas armas, por exemplo. É por isso que temos um conjunto de armas que precisamos manter em comum e estamos testando com jogadores de Massive jogando juntos com de Gun Brothers. Mas atualizem seus jogos, pois estamos subindo 2 chefões diferentes nessa semana, pois a ideia central é ter conteúdo totalmente diferente para ambos os jogos no modo aventura. O jogo está em acesso antecipado e toda semana subiremos novo conteúdo para o modo aventura e com cross-platform será possível cruzar o conteúdo onde jogadores podem entrar em uma sala de Gun Brothers, por exemplo. Estamos criando uma opção de mod em que é possível criar armas, personagens, inimigos e cenários personalizados e novamente será possível cruzar o conteúdo com outro jogo. Por exemplo, podemos criar uma arma personalizada, colocá-la em Massive e entrar em uma sala de Gun Brothers com essa mesma arma e soltá-la para um personagem de Gun Brothers e vice-versa. Bom, eu entendi que o jogo Massive era pretendido para ser cross-plataforma, PC e Android, mas de forma alguma ficou explicada a razão de existência de Gun Brothers. Um jogo que era para ser cross-jogo com Massive, que é cross-plataforma com Android, tornando Gun Brothers cross-plataforma com Android? Não faz sentido e não explica a razão de começar um novo jogo em acesso antecipado, duplicado de outro jogo não terminado, também em acesso antecipado, para ter novos personagens, novos minions e que seja novo conteúdo no modo aventura.
ou deveriam colocar todo o conteúdo no jogo que ainda não terminaram, ou terminá-lo e fazer uma sequência. Que eu nem veria o propósito, visto que não parece ter uma história nesse jogo, o que é bem normal em um twin stick shooter rogue quase like, e que não há nenhuma evolução de mecânica ou qualquer recurso entre os dois jogos. Ambos têm a jogabilidade extremamente simples e superficial em relação a qualquer outro jogo no estilo, como Binding of Isaac, Nuclear Throne, Enter the Gungeon, Neuron Voider, e a lista se arrasta, com jogos que possuem personagens variados, com habilidades diferentes, itens que melhoram ou alteram a jogabilidade, tanto passivos como ativos. Na minha opinião, ao invés de começar um novo jogo, deveriam ter colocado as novas 4 skins em Massive, porque os personagens não têm nada de especial, são apenas skins, e os novos minions adicionariam variedade à jogabilidade e talvez fosse até um jogo um pouquinho melhor. O modo multiplayer online é uma vantagem em relação aos outros jogos mencionados, mas outros já fizeram isso de alguma forma e até melhor. Multiplayer cross-plataforma talvez seja uma novidade, e eu sei que isso costuma vir no final, mas ainda não vejo algo que sustente o preço atual dos dois jogos de R$ 20 cada, R$ 40 os dois, em face de outros mais polidos que giram em torno de 20 a 30 reais. E olha que esse não é o preço final, segundo eles, citando aqui, o jogo terá um preço maior quando mais conteúdos forem adicionados durante o acesso antecipado. E os dados do Steam Spy parecem suportar a minha opinião, com 0 jogadores online agora, máximo de um jogador hoje, 6 desde o lançamento para Massive, e Gun Brothers tem agora 0 hoje e o máximo de 2 desde o lançamento. Aqui não tem informação sobre os jogadores de Android, mas eu espero que sejam bastante para cobrir toda essa defasagem de jogadores aqui em PC na Steam. Mas vamos agora então à avaliação dos dois jogos. Graficamente, eles são simples e cartoonizados, com economia nas animações, poucas poses para cada sprite, a esquiva de todos os 8 personagens animada apenas com múltiplas imagens dele, como o personagem multi-homem do desenho Os Impossíveis. Bom, é claro que eu tive que pesquisar isso, né, pessoal? Eu não lembraria disso nunca. As pernas deles mal se movem, os inimigos também, mas, é acesso antecipado. Ainda podem estar deixando para pensar nos gráficos depois. A trilha sonora até parece variada. Embora eu tenha visto apenas 5 ou 6 fases de cada jogo, que são divididos em mundo de 2 a 2, tipo 1 e fase 1 e 1-2, onde tem um chefão, e depois a 2-1 e a 2-2, onde tem outro, e por aí vai. E cada mundo, cada grupo de 2 fases, parece ter sua própria música, embora eu não tenha reparado no mundo 3, as fases 3.1 e 3.2. Assim como os menus também, e as músicas são até legais, elas não são repetidas entre os jogos, um jogo não tem as mesmas músicas do que o outro. Já os efeitos sonoros são os mesmos, afinal tudo que gera efeito sonoro é igual nos dois jogos, mas são básicos, aceitáveis, de boa. Exceto que toda hora tem barulho de explosão. Aparentemente nossas balas e os inimigos explodem aleatoriamente, aí cerca de no mínimo 30% das vezes ou mais. Quanto à jogabilidade, os mapas são aleatoriamente gerados, pelo menos as paredes. Todo mapa é uma área quadrada com blocos, criando corredores que nós podemos destruir e explodir com qualquer arma no jogo, exceto escopetas, cujos tiros ricocheteiam nas paredes por alguma razão.
Uma das armas, eu acho que é um lançador de discos, é bem fraquinha contra inimigos, causa aparentemente só um dano, um ponto de vida de dano nos chefões, mas ela destrói uma porção de blocos de uma vez. Eu achei bem legal o lance de eles terem diversas armas, 6 que eu tenha contado até agora, com efeitos e utilidades diferentes. Há monstros diferentes de ataque a curta e longa distância sortidos pelo mapa, embora no segundo mundo o número de inimigos que atacam a longa distância com múltiplos projéteis comece a aumentar, junto com os que investem para cima de você. Mas em Gun Brothers, no segundo mundo, há apenas um tipo de monstro de longa distância e que acabam enchendo a tela com tiros para você não chegar a ver que o segundo chefão desse jogo é o mesmo primeiro chefão de Massive. Por algumas vezes eu cheguei a morrer por causa de uma granada que eu achei que fosse meio que aleatória e errada, um bug, até eu assistir a gravação que eu fiz do jogo. Quando uma granada acerta um objeto, tem fogão, caixa, umas coisas assim, dá um monstro ou parede, o objeto geralmente explode, mas a granada continua lá, só que ela fica invisível, coberta pela deformação que ele causa na textura do solo com a explosão. E ela continua, e explode por tempo. Então, se nós estivermos passando perto, boom e bye bye. Nem preciso dizer que esse jogo tem morte permanente, né? E aí nós temos que começar todo do início, do começo de novo. Pode parecer um pouco difícil lidar com os chefões sem receber nenhum dano, especialmente o primeiro chefão de Gun Brothers, que é o segundo chefão de Massive. Mas depois de saber que o movimento de esquiva não serve para nada, fica ainda pior. Nesse jogo eu estou sempre ficando sem munição, muitas vezes sem uma outra arma ou drop de munição disponíveis para eu poder pegar e continuar lutando, o que significa morte, pois não há armas secundárias ou de combate corpo a corpo. Isso afeta diretamente as armas de múltiplos projéteis, como por exemplo a metralhadora, que dispara acho que 3 tiros, e a escopeta, que dispara acho que são 7 projéteis, porque cada um desses projéteis é subtraído do seu total de munição. Os drops nesse jogo somem muito rápido. Eu geralmente acredito que isso é uma forma de dificuldade artificial utilizada em jogos. Não é o caso desses aqui, mas muitos jogos falam em realismo e dificuldade através do realismo, mas já pensou se eu matar um bandido, a arma dele sumisse? A polícia teria muita dificuldade de solucionar certos crimes. A câmera desse jogo, na minha opinião, fica muito próxima, o que geralmente acarreta em inimigos atirando na gente fora do campo de visão. Como gráficos e simulação realista de cabelos não é o foco desse jogo, a câmera eu acho que deveria ficar um pouquinho mais longe para abranger uma área maior, como é o normal em jogos desse gênero. Em ambos os jogos há apenas 2 chefões, que são o mesmo, eu mencionei aí, revezados. O primeiro chefão de Massive é o segundo de Gun Brothers, e o primeiro de Gun Brothers é o segundo de Massive. E depois da fase 2-2 eles são repetidos, assim como alguns monstros, só que com uma nova skin, como uns aliens e uns capetinhas de Massive, que eles investem contra a gente, usando uma espécie de uma habilidade semelhante a essa esquiva que nós temos. E eles fazem exatamente a mesma coisa. E eu poderia continuar com isso um pouco mais, mas eu vou encerrar por aqui, acrescentando que ocorreu umas 2 vezes comigo de um dos jogos, eu acho que era Massive, eu não tenho certeza, travar e cair naquela janela, fechar o programa ou aguardar. Talvez seja porque eu estava gravando, mas não faria diferença para mim. Esse é um jogo rogue quase like e isso seria o fim, porque quando o jogo trava você perdeu todo aquele progresso e tem que recomeçar tudo do início. E eu quero acrescentar também que no momento vocês estão assistindo o mesmo jogo dos dois lados. Talvez vocês até nem tenham reparado essa diferença. Mas pessoal, muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, adicione aos favoritos, se inscreva no canal para mais vídeos. Se vocês não gostaram, tem um botão aí para isso.
não gostei, mas de qualquer forma comentem o que vocês não gostaram, que isso me ajuda a orientar os vídeos. E muito obrigado, pessoal, valeu demais, até mais, tchau, tenham uma boa vida e continuem jogando. E aí fica sem. Muito engraçado, Raven. Agora, quanto ao vídeo, muitas vezes nós dizemos que um jogo é clone de outro, mas nunca devemos subestimar o significado do termo clone. Muitos chamariam Massive de clone de apenas a minha geladeira, que ela faz uns barulhos esquisitos, e diz no manual que isso é normal. Ele vem até com um dicionário completo dos gemidos dela para a gente poder entender o que ela está falando. Outro dia, por exemplo, ela estava reclamando como eu sempre uso o gelo da geladeira e não reponho ele. Se vocês durante o vídeo escutarem algum burrinho grunhido aí, não é o que vocês estão pensando. Não tem nenhuma criança chorando aqui, nenhum cachorro gemendo. É Nucleatronic. Outros diriam isso de Gun Brothers. Mas o que dizer de um em relação ao outro? Clone? Eu acho que não. Tá mais para irmãos gêmeos. Eles são exatamente os mesmos jogos. Mesmas armas, mesmas mecânicas, mesma animação. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje vamos dar uma espiadinha em Massive e Gun Brothers. E se vocês gostarem do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, façam todas essas coisas. Se não gostaram, cliquem em não gostei, mas por favor comentem o que vocês não gostaram pra me dar uma mãozinha aí.